Tema de hoje: reclame menos, agradeça mais. Eu não sei se você é assim, mas tem muita gente que começou 2025 reclamando que as coisas não estão boas, que existe uma dificuldade muito grande, os produtos que se vendem no mercado agora parece que tudo veio do Japão, que é tudo produto, tá caro, né? Tá caro, parece que veio tudo do Japão. E as pessoas reclamam. Aliás, nós somos especialistas em reclamação. E é interessante isso. Essa questão é estudada por psicólogos, médicos. Por que as pessoas reclamam? Bom, isso começa desde criança. Quando nós somos crianças, ou quando nós fomos crianças, o bebê, quando ele está com fome, o que ele faz? Ele chora. E se demorar muito, se esguela, né? Reclamando, porque ele quer comer e está com fome. É o jeito que ele tem de chamar a atenção do pai e da mãe. A reclamação, em alguns momentos, faz parte da nossa sobrevivência. A gente vai aprendendo ao longo dos tempos a reclamar. E tem algumas coisas, como eu disse, que faz parte da nossa vida, é até útil você reclamar. Você reclama, às vezes, de um serviço mal prestado para você, você é mal atendido no lugar. De alguma forma, a reclamação faz parte da nossa vida. A questão que eu quero estudar aqui com os irmãos nessa manhã é que, pelo fato da reclamação fazer parte da nossa vida, tem muita gente que usa a reclamação de qualquer forma, qualquer jeito, para qualquer coisa. As pessoas reclamam de tudo hoje. Como eu disse há pouco, reclama da carestia, reclama do governo, reclama do vizinho que liga o som alto, reclama do outro, reclama da outra, reclama do patrão que promove um e não promove ele, reclama do salário que não aumenta, reclama da viagem. O cara vai viajar, mas ele vai reclamando no meio da viagem, porque tem muito trânsito, né? Tolos aqueles que vão para a praia no dia 30, 31, começo do ano, que pegam uma fila de 5, 6 horas, paga 39 conto de pedágio, né, para chegar lá, não tem nem espaço na areia, e as pessoas reclamam, porque não tem espaço, aí reclama que a água está suja, aí vai na praia, pega lá uma virose, vai para o hospital, para o pronto-socorro, reclama que está demorando, tem 500 pessoas, o cara está reclamando que tem 500 pessoas, também está todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Infelizmente as pessoas reclamam. Só que tem muita gente que isso já se tornou um hábito, se enraizou dentro do seu coração. E a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas e tomar cuidado também com a gente. Vamos ser sinceros aqui. Ninguém gosta de ficar do lado de alguém que vive reclamando. Você gosta? Eu, particularmente, sou sincero, eu não gosto. Já falei aqui. Eu sou uma pessoa otimista. Eu gosto de ver o lado bom da vida das pessoas, o lado bom dessa terra, do mundo que Deus criou. Mas tem gente que você está com ele está reclamando de fulano, de Beltrano, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando daquilo. Eu sinceramente, tem até uns vídeos, né, na internet que eu acho legal, de casais, né, quando a mulher começa a reclamar, né? Tem um vídeo que eu acho assim interessante, achei interessante. Eu não faço isso, tá? Mas eu achei interessante que quando a mulher vai falar, o cara liga o liquidificador, né? Aí ele só ouve aquele barulho. Quando ela termina, ele desliga. Então você porque é difícil você também ficar ouvindo reclamação toda hora. Sim ou não? Sim. É difícil. E o interessante de tudo isso é que Deus ouve a reclamação. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele ouve as pessoas reclamarem. E nós temos que tomar cuidado porque a gente acaba reclamando muito e agradecendo pouco. E na verdade, como o tema de hoje sugere, a gente tem que
reclamar menos e agradecer mais. Porque Deus ouve tudo. Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, Deus conhece, Deus sabe. Então nós temos que tomar cuidado nisso, porque as coisas que nós falamos vão trazer benefícios ou malefícios para as nossas vidas. Eu já falei aqui e repito, quando você e eu acordamos de manhã, você e eu temos uns pacotinhos na mão assim, claro que de uma forma figurada, de sementes de bênçãos, sementes de maldição. Você escolhe qual você vai lançar durante o dia. Qual semente você vai lançar na vida dos teus filhos, dos seus amigos, das pessoas com quem você se relaciona. Você escolhe. E por conta da sua escolha, você vai colher frutos daquilo que você plantou. Gálatas 6,7 diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então a gente tem que tomar cuidado. E na Bíblia, ontem nós estávamos com alguns irmãos reunidos, e tinha até um irmão de uma outra igreja, muito bacana, e a gente estava falando exatamente sobre a palavra de Deus. Hoje em dia estão querendo questionar a Bíblia, estão querendo, algumas pessoas até falam aí, atualizar a Bíblia, porque ela está desatualizada, estão querendo modificar a Bíblia. Existem aí algumas igrejas para essa turma que tem aí, pessoas de homens, de homossexual, de lésbica. Essa turma tem igrejas hoje criadas exatamente para eles. Tiraram escritos da Bíblia para não confrontá-los na hora que eles se reúnem e dizem para adorar a Deus, né? Eu não sei que Deus que eles adoram, porque o Deus vivo e poderoso deixou essa palavra. E eu estava dizendo para os irmãos, eu creio piamente na palavra de Deus, e eu amo tanto a palavra de Deus, porque Deus não escondeu nada. Deus podia pegar as coisas ruins que aconteceram no passado e esconder, pedir para os seus, ou inspirar os seus servos a escrever só coisas boas. Porque hoje a gente vive numa época de coachings, de pessoal que quer só mostrar essas coisas assim: olha, você vai ser o campeão, você vai ser o vencedor, você vai ser o conquistador, você vai ser o cabeça, né, e tal. E na verdade existem coisas na Bíblia que Deus permitiu que fossem escritas até para a gente aprender e tomar cuidado. Nesse caso aqui hoje, nesse tema, eu peguei alguns textos daqueles irmãos que saíram lá do Egito. Aquela turma que saiu do Egito, eles já estavam lá há 430 anos. Se você voltar no tempo, quando Deus fala com Abraão, Deus diz que essa descendência ia ficar 400 anos no Egito. Mas eles ficaram mais 30 anos, 430, aquelas gerações que foram nascendo, morrendo. Por que Deus permitiu isso? Bom, é só você ler os textos. Você começa a ler textos, você começa a ver que aquelas pessoas, apesar de dizerem que Deus era o Deus da vida deles, que eles amavam e tal, na verdade, o relacionamento que eles tinham com Deus era bem superficial. E por conta disso, eles reclamavam. E essas reclamações, Deus ouve. A maioria daquele povo reclamava. Por exemplo, você está aqui, acompanha aqui no telão. Em Êxodo capítulo 5, quando Moisés chegou lá no Egito, quando ele falou com o parte, a liderança do povo e algumas pessoas no meio daquele povo, dizendo o seguinte: olha, Deus falou para eu vir aqui, Deus vai libertar, Deus ouviu a oração de vocês. Apesar de nem todos orarem por libertação, Deus ouviu. Quem está orando aqui, Deus ouviu. Vocês vão ser libertos. Eu vou falar com o faraó e Deus vai mover aqui o sobrenatural para libertar a gente. Beleza? Beleza. Ele foi falar com o faraó. Aconteceu o que aconteceu nessa conversa. Não tenho tempo para ficar falando aqui da história. Mas ele volta
E nessa volta, ele volta com uma sentença dada por Faraó. Vou liberar vocês para adorar os deuses de vocês no monte, onde já se viu. Não, vocês são muito folgados. Vocês estão aí enganando os líderes aí, porque vocês fingem que trabalham e vocês não estão trabalhando. Também agora, só por causa disso, vocês vão ter que construir os tijolos e vocês vão ter que se virar na palha, porque eles serviam a palha para eles construírem tijolos. Não, agora vocês vão ter que ir atrás da palha. Só para vocês largar a mão de ser besta, parar com esse negócio aí. Ao saírem da presença de Faraó, versículo 20, encontraram-se com Moisés e Arão, que estava à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus companheiros sobre nós, e lhes puseram às mãos uma espada para que nos matem. Essa foi a primeira reclamação que Moisés e Arão ouviram. Eles foram lá falar com o Faraó, havia todo um plano, um planejamento de Deus para que aquilo acontecesse, aquela libertação. Todavia, eles, na primeira situação, irmãos, imagina, você está há 430 anos preso, ou você está pelo menos 100 anos preso, porque eram gerações. Aí chega alguém e fala assim: Deus ouviu a tua oração, Deus vai libertar você. Poxa, qual é o sentimento que você deveria ter? Glória a Deus! Glória a Deus! Poxa vida, vou aguardar no Senhor. Você que conhece, como a gente conhece hoje, a ação do mal, você sabe que o mal, o diabo, eles não gostam de perder pessoas para o cristianismo, para Jesus. Então eles lutam. E eles querem provar. Quantas pessoas estão nas igrejas, recebem Jesus como Senhor e Salvador, tal, às vezes são batizadas, às vezes não, e de repente desiste, desanima. Por quê? Porque ele começa a achar que é difícil, ele começa a achar que aquela vida, ele não deveria ter tomado aquela decisão, porque a vida dele agora parece que está pior do que antes de ser cristão. Esse povo, e em vez de eles agradecerem a Deus e entenderem, não, é uma prova, é uma luta, mas nós vamos passar por ela. Deus falou que vai libertar, se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus falou que vai abençoar o seu povo, e nós estamos inclusos no povo de Deus, amém? Ele vai abençoar, ele vai guardar, ele vai abrir portas, ele é Deus, ele é que cuida. Mas esse povo, ao receber essa notícia, pronto, já reclamaram. E continuou isso. O povo foi liberto, veio todas aquelas pragas que você sabe, as 10. A última foi terrível. Faraó se viu meio que assim, não tem como fugir, tem que liberar esse pessoal. E Deus ainda fez uma promessa. Quando Deus falou para Moisés, disse assim: e o povo vai sair de lá, fala para eles, falar para os egípcios, dá as coisas para eles, porque o meu povo vai sair de lá como se estivesse saindo de uma guerra, despojos de guerra. Então os egípcios falaram assim: ó, leve embora essa vaca, leve embora esse boi, leve embora essa prata, leve um pouco de ouro, leva tecido, mas some daqui, porque o que aconteceu aqui foi terrível. Esse Deus de vocês aí é temível, é terrível. E eles saíram de lá felizes, marchando tal, até chegar na beira do mar. Chegou na beira do mar, povo é povo, né? Ok? Povo é povo. Já falei aqui, havia 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus. Os discípulos, que eram poucos, o povo, que ia atrás de resolver os seus problemas, mas reclamava, e aqueles fariseus, que iam atrás de Jesus para ver o que ele ia fazer, para ver se ia dar certo o que ele ia fazer. E às vezes eles queriam colocar Jesus à prova em algumas vezes. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, porque o faraó tomou a decisão de liberar o povo, só que depois ele desistiu, falou: não, eu não vou liberar esses caras, vamos atrás deles, pega todo mundo do exército aqui, se arma até os dentes e vamos trazer esse povo de volta. E foram atrás deles. Quando os hebreus viram, os israelitas estavam ali na beira do mar, viram de longe o exército vindo, eles olharam o versículo 11 agora. Vou falar do 10 aqui. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles. E aterrorizados,
clamaram ao Senhor. Como é que eles clamaram ao Senhor? Versículo 11. Disseram para Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer nesse deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Aí vem aquele arrependimento, versículo 12. Já tínhamos dito para você lá no Egito, já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha que coisa que eles falam para Moisés, o representante de Deus, diante de Deus. Deus move no sobrenatural, liberta o povo. Como é que eles agradecem? Reclamando. Poxa, chegamos aqui para quê? Não tinha lugar para enterrar lá, tem que enterrar aqui, nós vamos morrer. Poxa, eu queria ficar lá. É melhor ser escravo lá do Egito. Os caras trabalhavam 12, 14 horas por dia, que nem escravo mesmo. Mas eles achavam que lá era melhor. E ainda dizem, ó, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. No outro texto, Êxodo capítulo 15, eles passaram o mar, Deus deu a vitória, vocês sabem disso, o mar se abriu, caminharam em terra seca, o anjo do Senhor segurou o exército, eles passaram, quando o anjo saiu, o exército do Egito entrou na água, o mar se fechou, todos eles morreram. Eles viram aquilo, o texto diz que Miriam com algumas mulheres pegaram os tamborins, começaram a cantar, adorar a Deus. Deus é bom, olha a vitória que Deus nos deu, Deus é maravilhoso, Deus é bom, até chegar no outro dia. Êxodo 15, 22, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama, ou chama-se Mara. A tradução de Mara é amarga. Versículo 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Eles tinham levado água. Estavam 3 dias sem poder encher os seus cântaros, mas tinha um pouco de água. Mas a pessoa, quando ela tem essa índole de reclamação, ela reclama por qualquer coisa. E se você ler esse texto inteiro, você vai ver que Moisés clamou ao Senhor, ele indicou um arbusto, ele pegou o arbusto, jogou naquele lugar, a água se tornou uma água bebível, uma água boa. Né? Eles foram lá, se saciaram e tal. Irmão, eu não sou Deus e nem tenho a pretensão de ser. Mas se eu fosse, nessa eu já matava metade. Mandava um raio, acaba com tudo. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Que Deus é bom, misericordioso, né? Compassivo. Eles não podiam chegar em Moisés e falar assim: Moisés, o pessoal está com sede, os animais, por favor, pede para Deus providenciar água para a gente. Não podia ser assim? Não, tinha que reclamar. E agora, o que a gente vai beber? Aconteceu esse milagre. A água amarga se tornou em água doce, boa, bebível. Aí eles continuaram. Êxodo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim, chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Versículo 2, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. O que eles disseram? Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Aí, eu não sou Deus, mas se eu fosse, a outra metade ia embora agora, entendeu? Porque chegou um momento que Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou acabar com tudo, tá? A partir de você eu vou levantar uma outra geração, porque esse povo aí não dá. É que Moisés pediu a Deus, clamou misericórdia, Deus teve misericórdia. Mas imagina, irmãos, você tá à frente de um povo, rumo a uma terra prometida. Os caras saíram de lá livres, porque eles precisavam trabalhar 12, 14 horas por dia, saíram de lá livres, saíram de lá ricos, prósperos, porque cheio de bens dos egípcios,
E ainda tinha a promessa de uma terra que manava leite e mel. Mas não, na cabeça do povo, ele tem que reclamar. Se ele não reclamar, ele não é povo. E eles reclamam de novo. A que reclamação eles falam? Eu vou fazer uma comparação com hoje. Tem gente hoje que está comendo, bebendo, tem uma cama para dormir, às vezes tem até trabalho, na maioria dos casos tem trabalho, tem saúde, mas a pessoa acha que ele não é para eu viver, vai lá e se mata. Eu já ouvi gente orando assim: oh Deus, eu quero morrer, Senhor, eu quero morrer. Elias fez isso, estava numa situação difícil, deprimido. Senhor, deu o meu tempo, é melhor acabar. Espera um pouquinho, quem decide sou eu. Não é a tua hora ainda. Eu ainda tenho muito para fazer através de você. Vem cá, sai da caverna. Deus tratou ele, levou ele ainda fez coisas maravilhosas e no fim nem morreu. Veio um redemoinho que o levou aos céus. Ou seja, o povo que é povo, chega e fala: ô Moisés, estou cansado. Pô, era melhor Deus ter matado a gente lá. Porque lá pelo menos nós éramos escravos. Olha a mentalidade. Nós éramos escravos. Nós trabalhávamos de 12 a 14 horas por dia. A gente se matava que nem os condenados ali e tal. Mas a gente comia carne. A gente comia à vontade. Era escravo, mas estava preocupado em encher a barriga. Não importava ser escravo, o importante é ter a barriga cheia de carne. Né? Fazendo um paradoxo com hoje, tem muita gente assim, né? Enfim, vamos lá. Deus resolveu essa questão. Êxodo capítulo 17, versículo 1. Toda a comunidade de Israel, lembre-se que eles estão caminhando para o deserto para ir para a terra. Partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E Moisés respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades. 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá. Por quê? Porque os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: olha o que eles disseram: o Senhor está entre nós ou não? Como eu ouvi um vídeo essa semana de não sei que expressão que eu uso, se intitula apóstolo, tá? Um retardado, vou usar essa expressão, né? Para não falar imbecil, vou falar retardado, tá? Que ele estava falando numa live dizendo: você tem que falar para Deus, pô, você diz que é crente e não tem carro, Deus tem que te dar um carro, então é melhor sair para macumba, é melhor sair para o satanismo. Se você diz que é crente, tá um retardado, né? Para não falar outra coisa. Ou seja, o povo chega e fala assim: será que o Senhor está entre nós? Meus irmãos, se eles parassem para pensar o que Deus fez no Egito para libertar eles, Deus andava com eles de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo, para eles terem a certeza de que Deus estava ali. E os caras ainda falam assim: será que Deus está entre nós? Enfim, quero ler com você um outro texto aqui. Números capítulo 21, se você puder, abra aí a sua Bíblia. Esse relato de Números capítulo 21 é mais abrangente, numa questão aqui interessante.
Números capítulo 21, versículo 1. Diz assim: quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Versículo 2: então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. Versículo 3: o Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Aí, versículo 4: partiram eles para o Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo é povo, ficou impaciente no caminho, versículo 5, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável, que era o maná que caía dos céus. Chega uma hora que não dá mais, né, irmãos? Versículo 6: então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo e muitos morreram. Versículo 7: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Versículo 8: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Versículo 9: Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Só até aí. Por que eu falei que toda hora chega uma hora que tem limite? Que para Deus também tem limites. Que tem gente que reclama muito. Nesse caso aqui, o povo reclama do maná que caiu do céu. Usar essa expressão, a NVI traduziu com essa linguagem, essa comida detestável. Aí, Deus permite lá uma praga de cobras, morrem muitos. E, quando eles viram que eles tinham pecado, Moisés ora, Deus fala para ele: levante uma serpente de bronze lá, faz de bronze, porque bronze, segundo estudiosos, biblicamente representa a justiça. Então faz uma serpente de bronze, coloca numa haste bem alta, o cara foi mordido pela cobra, ele olha para ela, ele não vai morrer. Por isso que João capítulo 3, se eu não me engano, diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Para quê? Para que todo aquele linguarudo, reclamão, que olha para ele, ou que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A figura do deserto está em Jesus. Por ele lá levantado na cruz, nós somos atraídos. E mesmo pecando conforme nós pecamos, mesmo errando conforme a gente erra, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos traz salvação. Mas isso não impede a pessoa que reclama muito começar a sofrer na vida, porque ele reclama muito. O povo sofreu. Chegou um momento que eles reclamaram tanto que Deus falou o seguinte: ah é? Pois é, a caminhada de vocês ia ser 40 dias no deserto. Agora, por cada dia, vocês vão caminhar 40 anos no deserto, até morrer essa geração acima de 20 anos. Porque, exceto Josué e Caleb, que foram os que creram, o resto, vocês vão morrer. Vocês não vão entrar na terra prometida. Aliás, vocês nem merecem entrar na terra prometida, porque vocês só reclamaram. Em Números, capítulo 11, versículo 4, acompanhe aqui,
Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Meus irmãos, os caras iam para uma terra prometida que manava leite e mel, era só esperar um pouco mais. Mas não, o ser humano, quando ele tem essa índole de reclamação, parece que nada controla ele. E a gente está tratando esse assunto hoje porque no século 21 tem muita gente que reclama. Aqui na igreja não, porque aqui todo mundo é uma benção, mas nas outras igrejas tem um monte de gente reclamando, né? Reclama de tudo, reclama do calor, reclama do frio, reclama da chuva, reclama da seca. Jesus amado, quando reclamamos, na maioria das vezes nós estamos murmurando, estamos falando algo contra Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. O que a gente tem que aprender é agradecer a Deus mais por tudo que Ele já fez por nós, porque Deus já fez coisas tremendas por nós. Só por isso, a gente deveria agradecer mais. Aliás, a psicologia, a ciência explica que as pessoas que mais agradecem são as mais felizes que existem nessa terra. Porque ele sabe o valor das coisas e agradece. Por que muita gente hoje desiste do Evangelho de Cristo Jesus? Primeiro porque foi prometido uma vida de mar de rosas, e não existe isso. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas eu, disse Jesus, venci o mundo. Bom, se Jesus venceu o mundo, e Ele está conosco todo dia, toda hora, conforme Ele prometeu, Ele vai nos dar a vitória. Em que momento? No momento que Ele quiser, que Ele achar por bem. Por que Deus permitiu o povo passar por isso no deserto? Porque naquele momento ali foi separado os discípulos mesmo, aqueles que amam a Deus e aqueles que estão no meio só porque interessa. Por que a gente passa por dificuldades? Por que a gente passa por provações? Para a gente aprender. Aprender o quê? A reclamar menos. Aprender a reclamar menos. Eu já contei aqui no passado algumas vezes, quando eu trabalhava no Bradesco, trabalhei no Bradesco 3 anos, né? E eu recebia lá, eu era supervisor de caixa, né? E aí eu recebia lá o olerite, e aí eu pegava assim, meu Deus, vejo a hora de sair desse banco. Aí vinha um outro supervisor, uma outra supervisora, e aí, Diego, como é que foi? Não, o banco descontou. Ô banco miserável, viu? Até o dia que o banco me mandou embora. Me mandou embora. E aí? Meu filho estava nascendo, pela misericórdia de Deus, o banco liberou o convênio até eu sair do banco para o menino nascer. E foi até um arrependimento, antes não tivesse acontecido isso, que a minha esposa passou de complicações naquele hospital lá, só a gente sabe, Deus. Fiquei 1 ano e pouco desempregado, 3 meses na verdade desempregado, até que foi me sugerido um trabalho. Eu morava em Osasco, já falei sobre isso, eu estou repetindo aqui, o emprego era lá em Santo Amaro. Aí eu pegava um ônibus de Osasco até o centro de Osasco, pegava um ônibus que ia para Diadema, que saía de Osasco, era 1h30, 2 horas, dia de chuva era 3 horas, e chegava lá 8, 7 da manhã, 7h30, para trabalhar, para sair às 5 para voltar. Foi assim. Aí depois eles resolveram mudar o restaurante lá para Interlagos, atrás da pista de Interlagos. Aí eram 3 ônibus, era um trem, 2 ônibus e um cipó, né? Porque se perdesse aquele cipó era para outro dia só. Mas eu aprendi.
Porque eu sabia o que era ficar desempregado e um filho pequeno dentro de casa, recém-nascido. Eu olhava o Lerite em casa do Bradeiro e falava, Deus, tem misericórdia, meu Deus, me perdoa, Senhor, como eu fui burro. E Deus falou, tá bom, eu vou te arrumar um emprego. E arrumou um emprego para ganhar metade do que eu ganhava. E viajar o triplo. Mas eu ia. Quando chegava ali o ônibus na frente do portão de trás, lá de Interlagos, e tinha que andar 1 quilômetro de a pé, eu ia de guarda-chuva, na chuva, glória a Deus, estou indo trabalhar, tenho trabalho, glória a Deus, tenho trabalho, aleluia, eu tenho trabalho. 1 ano depois, eu consegui fazer uma ficha no Itaú, e o Itaú me contratou. Conversei com eles, agradeci e tal, fui trabalhar no Itaú. E lá no Itaú, para a glória de Deus, em 6 meses, eu recuperei o cargo que eu tive no Bradesco quando eu fui mandado embora. Porque lá eu pegava o Lerite, glória a Deus. Os caras iam falar comigo, e aí, Diegão, como é que é? Cara, bênção, meu. Mas não descontou isso? Bênção, cara. Mas e aquilo? Bênção, cara. Você é crente? Graças a Deus. Bênção, cara. Eu aprendi assim, na prática. Tem gente que mesmo na prática parece que não aprende. As pessoas se esquecem de agradecer a Deus. Quero encerrar aqui te citando algumas coisas importantes para você pensar nessa manhã. Você e eu temos, ou a maioria de nós temos os sentidos perfeitos. Quem tem mão aí pode levantar e mexer assim. Menos o Alex, que eu estou olhando aqui de lado, né? Mas agora eu vi, obrigado. É que ele estava assim, nervoso e tal, já estou acabando, então, brincadeira. Quem tem os 2 braços, as 2 mãos aí? Você pode ficar de pé? Beleza, pode sentar, eu já estou encerrando, tá? É só você dar uma olhada pela internet, pelas notícias da televisão, no número de pessoas que estão numa fila, desejando ser curada. Você está aqui agora, bem, tem gente que está no pronto-socorro esperando atendimento. Você olha para a fila de transplantes que existe por aí, transplantes de coração, pulmão, rins, transplante de córneas. As pessoas estão desesperadas esperando uma oportunidade. E a maioria das pessoas tem isso e reclama que a vida está difícil. Hoje em dia, nas igrejas, as pessoas só vão para a igreja para pedir coisa, querer coisa. E coisa, meu irmão, é coisa, você consegue, você troca, é só você trabalhar, é só você se programar financeiramente. Quando você vier para a igreja, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, porque eu vou para a casa do Senhor, o que eu vou fazer lá? A maior riqueza que um ser humano pode ter, eu tenho, eu olho, eu enxergo, eu penso, eu tenho água para tomar banho em casa, tem chuveiro quente, eu tenho as mãos, os pés para mexer, eu tenho, respiro, não preciso de respirador, não preciso de ajuda, eu posso respirar, eu posso andar, eu vou sair daqui e almoçar daqui a pouco, amém? Olha aí, crente é uma bênção, né? Falou em comida, vamos almoçar daqui a pouco, de tarde você vai tomar um café, de noite, se Deus quiser, você vai jantar, né? Para quem janta, né? Inclusive o Marcial, né? Que janta bem, né? A maior riqueza que nós temos está em nós, inclusive nós temos o nosso futuro garantido. Jesus falou, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso futuro está garantido, Ele anda com a gente, Ele guarda a gente, Ele sustenta a gente. O problema é que a gente não enxerga isso. A gente mora num país maravilhoso, irmãos. Por pior que seja político, o país que a gente mora é uma bênção, é uma terra abençoada, o Brasil.
A gente pode ir, a gente pode vir, a gente pode carregar a Bíblia, a gente pode se alimentar em qualquer lugar, a gente tem água tratada na maioria dos estados. Ou seja, meu irmão, você já ouviu falar no mercado de órgãos, mercado negro de órgãos? Tem gente que está aí na esperança de paga para alguém ser morto, para arrancar. Isso existe no Brasil e no mundo. E infelizmente tem gente que não olha para isso. Tem gente que só reclama. Então eu encerro falando sobre isso nessa manhã. Reclame menos. Olhe mais para você. Aliás, eu quero deixar uma pergunta no ar. Para onde você está olhando? Você está olhando para a dificuldade, para as coisas? Você está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé? Salmo 116, versículo 12, diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como é que eu posso retribuir? Por último, só para encerrar aqui, lembra-se do que Moisés falou para o povo, quando o povo entrou na terra, quando o povo foi abençoado, quando o povo estava bem ali. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Peço para você, fique em pé, agora é de verdade, tá? Deuteronômio capítulo 8, versículo 10 diz assim: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Versículo 12: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, depois de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, versículo 14, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 15, ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com o maná que os seus antepassados não conheciam. Para quê? Para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem para vocês, ou com vocês. 17, não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. O que Moisés orientou o povo? E mesmo assim falou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas qual foi a orientação? Vocês entraram, viu? Agora vocês estão comendo bem, né? A casa de vocês é boa, tal, e o rebanho de vocês está crescendo, está aumentando as riquezas, né? Então cuidado, para você não se sentir orgulhoso e falar assim: eu sou o cara, eu sou bom no negócio, eu sou o melhor vendedor, eu faço, eu arrebento. Cuidado, porque está cheio de advogado, engenheiro e outras profissões importantes aí pelo Brasil afora, desempregados, porque as pessoas começam a pensar nisso: eu sou, eu faço, eu e tal. Cuidado, Deus que te deu essa capacidade de produzir riqueza. Você está ficando rico, agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus, atribua a Ele o que está acontecendo de bom na tua vida, porque Ele é Deus misericordioso, Deus nos ama. Amém?